E de repente, do nada, os Estados Unidos e a China realizam um acordo tarifário. O Scott Bessent anunciou muito recentemente aqui uma pausa estratégica em relação às retaliações das tarifas entre os Estados Unidos e a China. Basicamente, os americanos vão baixar as tarifas que eram 145% para 30% e a China vai baixar aqui de 125% para 10%. Nossa, ninguém imaginava que isso poderia acontecer, não é mesmo? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. A reação do mercado foi instantânea e muito positiva. O mercado disparou hoje, principalmente olhando aqui para os ativos dolarizados, mais relacionados aos americanos, ao exterior, que é efetivamente quem acaba se prejudicando menos e está estando um pouco mais no meio desse bolo. A gente tem a maioria dos ETFs aqui, todos eles praticamente no positivo, né, principalmente de renda variável falando, né? E as ações, por exemplo, sei que eu não olho muitas ações, mas elas dizem bastante sobre o comportamento dos ETFs, né? A gente viu aqui um mar verde, então praticamente tudo aí positivo subindo. E os destaques, né? Olha só, a Amazon subindo 8%, Nvidia quase 6%, Apple acima de 6%, Meta aqui quase 8%. Então, realmente, muitas valorizações aqui, movimentação muito forte do mercado, que está deixando o S&P aqui, pelo menos, próximo aqui de 3,3% de alta no dia. E a própria Nasdaq aqui, só para a gente dar uma olhadinha, subindo mais de 4%. Realmente um resultado assustadoramente positivo. E falando de S&P, pelo menos, lá do fundo de abril, que é quando o pânico comandou todo mundo até agora, o S&P está subindo aqui, ó, mais de 21%, tá? Então, praticamente aqui 21,2%. Bom, e já comentei para mim se lá em abril você entrou em pânico e vendeu tudo e investiu na poupança, ou se você seguiu a estratégia, o método e agora está se beneficiando do rebalanceamento ou talvez até das compras que você fez. E esse vídeo eu vou comentar várias coisas bem importantes, inclusive algumas um pouco mais técnicas. Então esse vídeo eu imagino que ele vai ter menos views e menos likes, mas a verdade é que a estratégia dos americanos está funcionando muito bem. E para quem estava com isso no radar já faz mais tempo, nada disso aqui agora é uma grande surpresa. Esse aqui é um vídeo que foi ao ar lá no dia 8 de março para os membros do canal e também para os assinantes das carteiras recomendadas, né? Em 2019, lá no primeiro governo do Trump, ele abre aqui o mandato dele, né? Com o mercado bombando para cima, começam ali os anúncios em relação a trade wars, a tarifas, a problemas e o mercado despenca, tá certo? Então o mercado hoje já despencou, já é essa linha aqui. O que eu acho que vai acontecer? Cara, ele tá dando um migué, ele tá jogando ali um verde para tentar colher maduro. E daqui a pouco ele vai simplesmente falar assim, ó, não, quer saber? Esse negócio de tarifa é ruim para todo mundo, né? Esse negócio de tarifa é ruim, acho que vai prejudicar os americanos, acho que vai prejudicar a Europa. Vamos derrubar as tarifas. E ele vai derrubar todas as tarifas de novo, por exemplo. Enfim, o conteúdo é para assinantes. Mas a grande verdade que a gente já vem acompanhando há um certo tempo é que grande parte das tarifas já veio aí sendo ajustadas e os acordos já foram sendo feitos com a grande maioria dos países, tá? Inclusive esse vídeo eu já tinha mostrado antes aqui no canal, justamente para provar um ponto, né, de que se você tem as coisas certas no radar e a visão certa para traçar cenários, na hora que as grandes quedas acontecem, você não se desespera tanto. Da mesma forma que agora que vai vir a euforia, você também não vai se animar tanto e achar que tá tudo certo, porque existem riscos ainda, pelo menos no meu radar. Óbvio que eu não vou falar todos eles aqui, mas hoje eu vou falar pelo menos uma coisa que é bem interessante para contribuir aí também com, enfim, com seus investimentos. E aí eu espero muito que você deixe seu like e se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que vai ser um conceito de valor, tá bom? Então a maioria dos países já tinha sido resolvido o acordo com os Estados Unidos aqui por volta aqui desses fundos, né? Teve toda a volatilidade, enfim. E o que aconteceu agora na prática, que a gente tá vendo no detalhe, é que depois dele cair 20%, que foi o que aconteceu, ele caiu 21%. Foi declarado o tal do bear market, né? Quem lembra aqui dos vídeos do canal eu falando, poxa, agora que entramos em bear market, com menos 20%, é a hora que muitas vezes o pessoal vende porque caiu. Mas muitas vezes do bear market, quando ele acontece, tecnicamente falando, é o fundo de vários movimentos. Cara, tem vídeo meu falando isso. Não é que eu falei isso porque eu sabia o que ia acontecer. É simplesmente por traçar cenários. É simplesmente por acompanhar muito a questão aqui, ó, do sentimento do mercado. Por isso que eu confio e acredito tanto nos gráficos. Não por causa de um desenho, nem por causa de uma probabilidade. É que eu já olho isso daqui, cara, uns 8 anos seguidos, todo dia, cara. Todo dia. Várias vezes ao dia. E de madrugada.
Então, o que a gente tinha lá no dia 8 de abril, no Fear and Greed Index, aqui da CNN, né? O índice de medo e ganância da Bolsa Americana, tá bom? Tô falando muito dos Estados Unidos porque hoje o movimento foi por lá. A gente tinha aqui, basicamente, na timeline, situação de, olha só, extremo medo, com índice de medo e ganância no 3, que é uma coisa extremamente baixa. Então, a confiança do mercado estava mínima, mínima, mínima. Da mesma forma que agora, a gente já está vendo aqui, ó, um pouquinho de ganância com índice em 66. Então, óbvio que o índice de medo e ganância não é perfeito, mas a gente sabe, estatisticamente falando, que o mercado ele é sim um reflexo emocional dos investidores e que esse índice, de certa forma, também quantifica um pouco as emoções dos investidores. Ou seja, nós estamos agora chegando num novo nível de início de ganância. O que isso liga o alerta para você? Comenta para mim aqui embaixo. Você acha que agora, então, é o momento de quê? De comprar mais, de vender tudo, de não fazer nada? Para mim, a resposta é óbvia. Inclusive, é a mesma resposta sempre. É seguir com a estratégia, rebalanceando e fazendo os ajustes que forem competentes ali ao ciclo. Mas nunca é vender tudo nem comprar tudo. E por que não dá para vender tudo ou comprar tudo? Porque você nunca sabe até onde os movimentos vão. Ou seja, quando ele chegou aqui embaixo, em abril, por mais que a gente tinha algumas pistas que eram o fundo, eu, por exemplo, não achava que ali era o fundo supremo, né, do movimento. Eu achava que iria cair mais. Eu achava, sinceramente falando. Para provar aqui para todos vocês que eu não sou um profeta, eu não prevejo o futuro e eu não faço as previsões perfeitas de mercado, tá? Mas o meu ponto aqui é, se caísse mais, eu ia seguir rebalanceando, talvez fazer algum tipo de aumento de posição. É lógico que não é tão simples, tá? Existe toda uma questão de risco, de retorno da carteira, do tipo de exposição que você vai ter, mas com serenidade eu sabia que isso poderia acontecer, ou seja, eu tinha um cenário muito claro na minha cabeça. Porém, dessa vez, o que aconteceu? Ele se valorizou mais de 20% na cara de quem vendeu fundo, né? Eu lembro muito bem aqui, muita gente desesperada, reclamando, triste, chateado, revoltado com o mercado. E, cara, é a prova de que essas pessoas, e se você era uma dessas pessoas, cuidado, mas é a prova de que talvez renda variável não seja para você nesse momento da sua vida. Talvez você tenha que desenvolver um pouco mais a mentalidade, o mindset, como dizem, do investidor de renda variável, tá? Porque o mercado ele vai mexer com as suas emoções. Agora, por exemplo, é um momento também de muita atenção. Por quê? Porque todo mundo que comprou aqui embaixo, que naturalmente, de certa forma, fez uma coisa interessante, pelo menos falando em resultado, né? Tá ganhando dinheiro. Então, primeiro que existe muita gente aí que tá talvez com esse sentimento eufórico de ter ganho 20% muito rápido, uma valorização muito rápida, né, pessoal? Meu Deus, em dólar ainda. E aí simplesmente pode estar eufórico achando que ele vem para romper o topo histórico e ser feliz. Pode ser que ele faça isso, mas o meu ponto não é prever o próximo movimento. O meu ponto é, e se não for isso? A sua euforia está te cegando ou ela está sendo um sinal de alerta para você rever a sua estratégia, ver se você não está sendo realmente muito animado, olhando um pouquinho para os lados para ter certeza. Da mesma forma que agora o mercado se valorizou assim, tem muito pessimista que tem certeza que é agora que ele vai cair com tudo e romper todos os fundos lá para baixo. Tá? Tem muita gente que está super pessimista com a economia americana. Eu concordo que existem sinais problemáticos, eu concordo que tem dívida para rolar, eu entendo de tudo isso, pessoal, tá tudo claro para mim. Mas se você for pessimista agora, somente porque não foi essa queda aqui que você queria que acontecesse e a sua previsão não aconteceu, você está trabalhando agora com viés, tá? Então a quantidade de pessoas que tem aqui, ó, e o complicado é que não dá pra falar palavrão no YouTube, né? Eu tento muito não falar palavrão aqui, mas o complicado é que agora que o mercado deu essa subidinha, né? Mexe muito com o ego do pessoal que estava vendendo toda essa faixa aqui. E não é vendendo para sair, tá? Se você estava num processo aí de rotação de patrimônio, de sair fora de um perfil de risco, eu tenho clientes assim que estão agora mudando o perfil de risco, fazendo ajustes, agora estão numa fase mais próxima da aposentadoria, não pode ter tanta renda variável, quer fazer uma coisa mais tranquila, enfim, coisas acontecem na vida das pessoas, né? Aí tudo bem. Mas se você muitas vezes é um daqueles profetas que tem certeza que agora que ele chegou aqui ele vai despencar, cara, agora você tá passando muita raiva, entendeu? E isso novamente pode abrir um precedente para suas emoções guiarem os seus investimentos de forma a te prejudicarem. Vocês entendem que eu não estou preocupado se o S&P vai romper o topo histórico agora ou despencar com tudo? Eu tenho os dois cenários traçados. Ah, Anthony, qual que você quer que aconteça? Cara, querer que eu quero que aconteça é que suba, né? Daí todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo que tem algum tipo de renda variável vai, pô, que legal, né? Vou torcer pelo melhor. Mas é irrelevante o que eu acho, é relevante o que eu quero. O que importa é aquilo que eu vou fazer.
E calma, que eu já vou falar aquela questão mais técnica em relação a um sinal interessante que eu tô de olho aqui no radar do mercado financeiro americano, tá bom? Só passando aqui para comentar um pouquinho sobre o dólar, estranhamente ele se valorizou aqui 0,7, quase 1% em determinado momento do dia. E o destaque aqui negativo fica em relação ao Ibovespa, tá? Por quê? Como é que as bolsas americanas sobem 3%, ou seja, o mercado de risco foi inundado por dinheiro hoje, não sei nem quantos bi, quantos tri entraram no mercado americano nessas altas, né? É sempre esses números assustadores, mas a verdade é que isso é normal. E aqui no Brasil nós ficamos parados, a gente não conseguiu acompanhar a alta da bolsa americana. O IFIX, mesma coisa, que é um mercado, de certa forma, um mercado de risco também, né? Não é tanto risco, mas é renda variável. Então aqui, novamente, né, temos sinais, tá? Ibovespa no topo, aparentemente não houve aquela rotação toda que muita gente está imaginando de um grande rompimento de topo. Ah, Anthony, demora uns 2 dias para romper o topo depois do S&P subir. Tá bom, cara. Eu não tenho essas estatísticas, eu não faço esses controles. Se você ainda acredita, não tem problema. Essa é a beleza do mercado financeiro, né? Cada um tem a sua opinião e cada um pode comprar o que quiser. Só que depois de 5 anos, não adianta reclamar que o seu investimento em renda variável não foi corrigido pela inflação. Não adianta reclamar. Bom, então vamos lá, né? Valendo seu like e sua inscrição, beleza? Presta atenção nisso aqui. Eu olho muito aqui a questão dos juros e das probabilidades dos cortes das taxas de juros dos Estados Unidos. Tá? Essa parte aqui é bem técnica, mas eu sei que tem muita gente que assiste aqui que gosta, tá bom? Então, muitas vezes, essas janelas de cortes de juros que o mercado estava precificando, ela girava em torno de 4 ou 5 cortes de juros esse ano ainda, tá bom? E nesse momento ele está precificando quantos cortes? 1, 2 e... Aqui, ó, já vai ser, ó, 2026. Então, são só 2 cortes nesse exato momento. O mercado aqui, vamos lá, leitura. Isso aqui é leitura um pouco mais técnica. Não sei se o pessoal entende isso aqui. Comenta aí pra mim aqui embaixo se você entende esses conceitos. Mas basicamente o que eu tô olhando, tá? Existe atualmente, né? Uma mudança naquilo que o mercado estava esperando em termos de corte da taxa de juros. O mercado esperava 4 ou 5 cortes e a expectativa mudou muito recentemente. Agora ele está esperando 2 cortes, 3 cortes. É porque alguns desses aqui, ó, são muito parecidos, então para mudar é muito fácil, tá? Então vamos considerar 2, 3 cortes. Mas nitidamente o mercado agora está com menos expectativa de cortes nas taxas de juros. Ah, Antônio, então quer dizer que o Powell e o Fed não vão cortar tanto as taxas? Não, não quer dizer nada. Essa tela aqui não é o Powell que faz, não é o Fed que faz. Isso aqui são só contratos futuros da bolsa lá de Chicago, da CMA Group. Mas isso aqui nos mostra que o mercado financeiro não está mais tão otimista com tantos cortes quanto ele estava. E isso abre precedente para 2 possibilidades, 2 teorias, vamos dizer assim. Na real é um monte, né? Mas 2 principais, né? Primeira delas, o mercado está satisfeito o suficiente com 2 cortes para continuar subindo e valorizando as ações, ou seja, mesmo que corte apenas 2 vezes, o mercado talvez, essa é uma teoria, tá? Tá precificando aqui que é o suficiente para o mercado, para o S&P principalmente, né? Vir aqui, fazer um novo topo, romper o topo histórico, alegria, aquela coisa toda. Ou segunda opção, o mercado está precificando só 2 cortes e talvez isso não seja suficiente para o S&P romper o topo histórico. Tá? Talvez a gente está vendo aqui um movimento aqui próximo da exaustão ou então até, aí você bem técnico agora, o short squeeze, né? Talvez todo mundo que estava vendendo essa região achando que ele ia despencar vai ter que, a gente chama aqui de estopar no topo, né? Quando eu falo para vocês que o mercado financeiro não é urgência, né, por causa do SAMU, dos bombeiros, eu sempre falo isso, é justamente por conta desse conceito, tá? Quem compra aqui em cima, nas máximas históricas, né, no desespero, depois de ter subido um monte, é quem precisa, tá bom? Se você não precisa, se você não tá desesperado, se você não tá perdendo dinheiro porque você tá vendido, que a gente fala, você não deveria ficar comprando nos topos históricos, assim, tudo de uma vez, tá? Esse é um conceito que acaba protegendo bastante a sua carteira. E por que essas são as 2 coisas que estão mais no meu radar? Porque tem muita coisa estranha ainda acontecendo no mercado americano. Então, eu sinceramente falando, acho que nós não teremos aí essas tarifas todas, pelo menos no âmbito inicial, né, que foi aquela essa tabela aqui, imprimiram uma tabela e levaram na televisão, né? Parece trabalho de escola. Então, eu acho que as tarifas elas ainda devem permanecer um certo tempo, mas não com tanta intensidade assim, tá? Muito provavelmente a grande maioria dos países aí, os mais relevantes, vão chegar em acordos, ou seja, ou vai zerar de novo, ou vai ficar praticamente ali no 0 a 0, ele vai conseguir negociar. E aí com a China talvez tenham alguns probleminhas a mais, né? Ok, é uma situação que
realmente não se resolve rápido. Mas a gente tem aqui coisas muito estranhas acontecendo. Então, se pegar aqui os últimos dias, a gente tem o dólar, o DXY subindo, os juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo e a bolsa subindo junto. Tudo subindo junto. E a gente já teve os três caindo junto também. Então nós estamos diante aqui de cenários nada convencionais, tá bom? Quando a gente tem cenários nada convencionais, a gente tem que esperar duas coisas. Primeira delas, não espere correlações e resultados convencionais, tá bom? Aquelas correlações, aquelas causas muito bem primárias, assim, que a gente fala, relações mais primárias do mercado, nem sempre vão ser respeitadas aqui em situações como essa, tá certo? E o segundo ponto é que você não deveria estar esperando nada. Você deveria estar com a sua carteira seguindo o seu plano. Mas a minha contribuição aqui para você deixar seu like e se inscrever no canal é justamente dar uma olhada com um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de carinho, justamente aqui para os juros, principalmente de 10 anos dos Estados Unidos, tá? Por que eu falo isso? Para mim, essa aqui é a variável mais importante atualmente para a gente acompanhar o mercado financeiro global. Mais importante do que a Selic, mais importante do que o preço do Bitcoin, mais importante do que o S&P mesmo, tá? Porque o juro de 10 anos é um número emblemático, né? Tem o de 20 também, tem o de 5 que são importantes, mas 10 anos aqui vai representar o meu pensamento. Esse cara aqui, ele tem que cair na marra para o governo conseguir rolar uma dívida grande, tá? Isso aqui é um problema para os Estados Unidos, é um problema grande mesmo. Muito maior do que tarifas, muito maior do que possibilidade de recessão, tudo meio que vem daqui, tá bom? Isso daqui tem um impacto muito profundo na economia americana. E o que acontece aqui agora para nós, né? A gente não controla os juros nem a, a economia americana, você controla apenas a sua carteira, mas eu sempre bato muito na tecla do risco e retorno, né? Você tem que ficar muito ligado, principalmente nos próximos dias, se o risco-retorno de ficar comprado pesadamente em ações americanas compensa a questão dos juros estar dessa forma. Porque lembra, se os juros dele cai junto com o dólar e junto com a bolsa, que é uma coisa que está acontecendo às vezes nessa época de agora, no momentos imprevisíveis, momentos não convencionais, muitas vezes você vai levar um drawdown grande ali na bolsa, tá? E muitas vezes você poderia estar deixando mão aí de ter algum tipo de exposição à renda fixa americana, porque lembra, se os juros americanos estão mais altos, os títulos estão desvalorizados, então às vezes você consegue ter algum tipo de exposição ao exterior aí, se você gosta, né? Não sei do seu perfil de risco, do seu objetivo, mas que muitas vezes pode abrir uma possibilidade interessante para você diminuir a exposição em renda variável e acabar aproveitando aí outras oportunidades interessantes. Afinal, a gente tem aqui os juros dos Estados Unidos, você conseguiria travar ele aqui a quase 4,5%, tá? Nessa teoria, nessa lógica, tá? Não que você precise comprar um título ou comprar um ETF. A forma de você entrar no mercado é muito mais complexa do que só esse gráfico, tá? Mas vocês entenderam o meu ponto. Então acho que agora o ativo da vez pra gente olhar muito, acompanhar muito de perto, é esse cara aqui, que para mim hoje tá demonstrando aqui sinais bem interessantes e taxas bem interessantes para você dar uma estudada especial, tá bom? Não sei se ficou claro o suficiente, claro que não é uma recomendação de investimentos, mas se você quiser deixar o seu like e se inscrever, eu te agradeço muito. E novamente, né, batendo na mesma tecla que eu já falei com o Ibovespa na máxima histórica, tá? Em momentos que a gente tem um mercado com uma grande valorização como agora, com mais de 20% de alta, o que acontece? Provavelmente, não necessariamente você tem S&P, né? Às vezes você tem, ó, sei lá, IVVB11, por exemplo, que é o S&P com o dólar, né? Ele subiu aqui, poxa, 16%, o dólar caiu nesse período. Ah, mas Antônio, mas e a Nasdaq? Eu tenho Nasdaq fora, dentro do Brasil, não importa. Quanto é que subiu? Olha só, 25%. Então, quando os ativos têm estilingadas assim muito grande, muitas vezes eles saem daquele percentual natural da sua carteira, tá? Vou dar um exemplo aqui, exemplo visual, né? Demonstração, para deixar bem claro. Então, se um ativo na sua carteira tinha, sei lá, 3%, por exemplo, ele se valorizou 25%, às vezes ele já está chegando em 5%, às vezes ele está chegando em 6%, dependendo do resto dos ativos, se os outros desvalorizaram, tá bom? Ou ainda poderia ser mais, né? Ele poderia ser 10% e agora ele está chegando em 15% já. Dependendo do resto dos ativos, isso pode acontecer. Então você tem que ficar muito esperto para não ficar exposto a riscos e a volatilidades que você inicialmente não estava interessado em ter. Tá? Muita gente se diz aí que tem um perfil moderado ou até mesmo arrojado, e é nessas quedas aqui, ó, dos menos 20% ali que teve em abril, descobre que não é bem assim. Aí não dorme de noite, fica com dor de barriga. Então essa é a hora de você, investidor, que viu essa primeira derretida, ficou meio assim, ajustar o seu risco, né? Encontra um objetivo, encontra um perfil de risco, faz os ajustes e faz as exposições certas.
Na Resulta Capital a gente sempre separa as carteiras assim, ó, em 4 níveis, para a gente sempre saber claramente o quanto está exposto em real ou em dólar. Isso aqui é um exemplo, tá? Aí a gente sabe sempre quanto é que está exposto em renda fixa nacional, renda fixa internacional, renda fixa, perdão, renda variável brasileira e também renda variável americana. Tá? Isso aqui de novo, exemplo, demonstração. E aí a gente tem aqui as classes de ativos diferentes, que a gente sabe claramente o quanto está exposto em cada ativo, né? Tanto é que eu boto ativo 11 para deixar bem claro que não tem nada a ver. E é claro que você não precisa exatamente usar as carteiras de 4 níveis. Se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras Resulta Capital, tem um link aqui na descrição para crescimento de patrimônio ou para renda passiva, mas de alguma forma você tem que saber o tipo de risco e a exposição que você está tendo. Porque se o S&P realmente não fizer o topo histórico, não tiver animação e tiver a crise, a tal da crise, né? A crise dos pessimistas, pode ser que ela aconteça. Eu não sou profeta, não tenho a previsão, pode ser que ela aconteça mesmo. Aí você vai estar exposto com um percentual muito maior aqui em cima do que imaginou, ao invés talvez de ter rebalanceado, ajustado seu risco e feito aí o seu dever de casa. Isso aqui é dever do investidor, tá bom? Você tem que estar ciente naquilo que você está investido. Ah, Antônio, se subir com tudo, ótimo. Você está comprado, está ganhando dinheiro, está dentro aí do seu perfil de risco e vai investindo na continuidade, sempre focando aí no longo prazo. Pelo menos essa é a minha filosofia de investimento. Novamente, se você quiser saber um pouco mais das carteiras recomendadas, tem aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E aí eu fico aqui, deixo esse questionamento, né, olhando para os juros de 10 anos. Você acha que o Trump, a equipe econômica dos americanos, o próprio interesse do Fed, querendo ou não, né? Você acha que eles vão conseguir rolar a dívida deles desse ano, que é mais ou menos de 8 a 9 trilhões de dólares? É muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. E vai vencer esse ano, eles têm que rolar, beleza? Eles têm que rolar, eles não têm caixa para dar essa grana. Ou eles vão imprimir muito dinheiro e vai gerar muita inflação, tá? Isso aqui é o resumo da ópera. Você acha que eles vão querer rolar a 4,5%, ou eles vão tentar rolar aqui abaixo de 4, 3,8, talvez 3,5% nos juros futuros? Aí você tem que responder para si mesmo. Se quiser responder aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar responder todos eles, mas saiba que muitas vezes com esses juros caindo, pode ser que gere uma valorização aí grande em alguns papéis de renda fixa e pode ser também que isso gere valorizações na bolsa, né? Novamente, estamos em períodos muito confusos. Por isso aqui que eu gosto tanto de ter a carteira bem clara para mim, porque daí eu sei claramente quantos por cento eu tenho que ter em cada classe de ativos, e aí eu não tenho dúvidas. Na hora que sobe tudo, tá todo mundo eufórico, eu vou fazer pequenas vendas ou então não vou aportar naqueles papéis que estão super valorizados. Da mesma forma que quando tá tudo vermelho, no pessimismo, né? Eu vou saber exatamente quais comprar um pouquinho mais, quais rebalancear, e assim eu vou fazendo os investimentos de forma mais consciente, menos emocional e, claro, tendendo a ter mais sucesso no longo prazo. Tem que lembrar sempre que investir não é só sobre rentabilidade, né? É sobre aderência, perfil de risco, risco-retorno e, no final das contas, ter uma jornada prazerosa, porque senão é muito fácil de você se frustrar, principalmente falando de renda variável, tá? Nos investimentos e depois largar tudo, ou perder um valor financeiro considerável. Então, existem certas coisas que é sua obrigação como investidor fazer por conta de gestão de risco e proteção. Eu bato muito nessa tecla. Eu sei que é um assunto meio chato, não dá muito apoio, não dá muito view, nem muito like, né? Mas é o que eu acredito, sinceramente falando, que é o melhor para as pessoas. E se você quiser saber um pouco mais dos top 10 ETFs que mais se valorizaram nos últimos 12 meses, tá aqui nesse vídeo recomendado. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. E lembre-se que investir certo resulta capital.